Boa tarde, nação brasileira. Boa tarde, lideranças, em especial. Lideranças de todos os grupos, páginas e movimentos contra a corrupção no Brasil, contra esse golpe que nós acabamos de levar. Aqui eu vou estar falando também ao nosso judiciário, ao nosso Ministério Público, à nossa Polícia Federal, às nossas polícias militares, às nossas polícias civis, especialmente às nossas Forças Armadas, sobre o que já é de conhecimento de todos, mas precisa ser jogado na rede dessa forma que eu vou estar fazendo agora. Nós acabamos de sofrer um golpe comunista no Brasil. Isso é bom para cada um daqueles que diziam que comunismo não existia escutar. Você acabou de sofrer um golpe sobre aquilo que você acha que não existia. Eu vou te passar uma informação agora para você que acredita que nós não sofremos um golpe, que está tudo às mil maravilhas e que Dilma, Lula, Zé Dirceu, todos os corruptos que eles conseguiram corromper dentro da política brasileira não fazem parte desse golpe. Vou te dar um exemplo citando as eleições de alguns presidentes que fazem parte do grupo dessa corja, dessa quadrilha internacional, em como se consolidou esse golpe moderno que segue, vamos dizer assim, a linha de Gramsci, né? Do granchismo. E como é que ela terminou nas ditas eleições promovidas por essa quadrilha. Santos e Zuluaga terminou exatamente assim. Santos com 50%, Zuluaga com 49%. Foi dado o golpe. Maduro com 50% e Capriles com 49%. Foi dado o golpe. Sanches com 50% e Quijano com 49%. Foi dado o golpe. No Brasil, acabamos de sofrer um golpe. Dilma, 50%, Neves, 49%. Se você não entender isso, pode desligar o vídeo, sai da minha frente, te some, porque nós, patriotas, homens de bem, nós vamos lutar pela tua família. Porque por você, que mesmo escutando, mesmo tendo tido acesso a essas informações, se você não te deu conta disso, sinceramente, você faz parte daqueles que vão servir aos propósitos dessa gente que mata todos os idiotas úteis, os imbecis, aqueles que não produzem. Então, se você já se acostumou a ser vagabundo com a Bolsa Família, sinto muito. Meus pêsames, meus sentimentos. Tá? Então, hoje, 27/10/2014, às 15h50, desde as 20 horas de ontem, nós estamos vivendo sob um golpe socialista comunista aqui no Brasil. Isso já é certo, provável e tal. Quem foi que ajudou a dar esse golpe? Todos os políticos e mídias que tinham essas informações e não passaram para você. Então, esse papelzinho que foi feito aí por essas mídias, no final das eleições e tal, conversa para boi dormir, não se reflete em uma ação contra esse golpe. Se reflete em tentar tirar o delas da reta, tá? Porque elas sabem do golpe, elas sabem das coisas, elas sabem sobre o Fórum de São Paulo, elas sabem sobre a 8169, que entregou 40% do território nacional, que é a parte mais rica do mundo, a maior riqueza do mundo, a única fonte com condições de sustentar o planeta, de agora em diante, que é a Amazônia. E aí eu tô vendo postagens na rede dizendo, vamos separar o sul e o sudeste do resto do Brasil, que os petistas fiquem com o lado de cima. Isso para mim é golpe, mais golpe, são outros bocós, tongos, idiotas, que estão fazendo isso. Se estão pela ignorância, então calem a boca, não façam mais isso a partir de agora. Tá? Porque a Amazônia é justamente o que eles querem. O que vai ficar do Brasil se nós não ficarmos com a Amazônia? Ficarão alguns anos e nossos netos provavelmente serão escravizados. Contra-golpe militar, contra-golpe nacional, contra-golpe civil, contra-golpe brasileiro, chame como quiser, é o que tem que acontecer imediatamente. Porque nós somos vítimas, desde ontem, às 8 horas da noite, de um golpe social comunista. Então nós precisamos
de um contragolpe imediatamente e não tem pedaço do Brasil para calhorda, não. Você vai admitir ser roubado? É isso que nós vamos fazer? Admitir ser roubados? Você acha mesmo que eles vão querer ficar lá com o Nordeste? E a Amazônia eles vão abrir mão? Ladrão, bandido, terrorista, genocida, que faz parte de uma quadrilha especialista em roubar, matar e destruir, em focar as fontes de energia das nações, eles vão deixar. Então aqui, não me venha mais com conversa sobre dividir o Brasil. É botar essa corja no lugar que eles merecem estar. Impeachment. Tira a Dilma, fica lá o vice dela e tal, e o jogo continua. Não resolve. Não resolve, pelo amor de Deus. Não banque o otário de novo. Não resolve. Mas daria tempo, é o que a gente vem fazendo. A gente vem lutando sem armas, sem ir pra rua. A gente vem lutando sem ir lá e fazer o que eles fazem, esses terroristas. Tá? E não deu certo. Lutar desse jeito não deu certo. Intervenção militar. No meu ponto de vista, uma intervenção constitucional das Forças Armadas que bote a mão em toda essa quadrilha. Ladrões confessos, ladrões acusados com prova, bandidos, criminosos da mais alta periculosidade no que diz respeito a quem trabalha de quem trabalha a favor dessa filosofia do social-comunismo, que também é uma utopia, a gente sabe, os caras são terroristas, eles só são criminosos. É isso que eles são. Fora isso, é conversa fiada. Ou a tua escravidão, a minha escravidão, a escravidão dos meus filhos. Eu não vou ser escravo de ninguém. Tá? Se eu tiver que matar para defender a vida da minha família, eu vou fazer isso, pode ter certeza disso. Tá? E eu não vou morrer de joelho, ajoelhado em casa, com medo dessa corja. Com relação à intervenção militar constitucional, eu estou falando aqui a toda a cadeia de comando. Se existia algum general, se existiu, que eu não acredito, que se vendeu para essa corja, os senhores sabem muito bem que crime militar esses generais estariam cometendo. E, portanto, qual teria que ser a penalidade, qual teria que ser a ação que os senhores, nossos bravos homens e mulheres de honra, teriam que estar tomando. E eu digo para os senhores que os senhores têm, em condições de empunhar uma arma, se for preciso, no mínimo 40, 50 milhões de brasileiros em condições para isso, com conhecimento e que não são moleque brincando de lutar contra o terrorismo. Tá? Ah, mas você o quê? Fez alguma especialização? Não. Eu tenho algo que é muito melhor do que uma especialização para quem não teve acesso a isso. Tá? Que é Deus, a minha família e a minha pátria para defender. E vocês, se você já leu Sun Tzu, você sabe o que isso significa. Coloque um homem sob a morte, sob a possibilidade de morte certa, e você vai ver no que ele se transforma. Tá certo? É assim que funciona. Quem é que está por trás disso aí? Grupos econômicos, com certeza. Mas são grupos econômicos corrompidos. São grupos econômicos que prezam o dinheiro e o poder mais do que a vida humana. Exatamente isso que está acontecendo. Quem está por trás disso? Tá? OAB. A OAB é conivente. A OAB é a que mais faz uso para ganhar dinheiro desse monte de leis e leis e leis criadas por essa corja. Onde é que os advogados, os grandes advogados, ganham dinheiro? É com o pobre que se roubar uma galinha para dar de comer pro seu filho vai preso? Não. É com o cara que rouba bilhões e esse canalha disfarçado de homem defensor da justiça, porque a OAB não é sinônimo de defensora da justiça, não é sinônimo de quem defende a justiça. Prova disso são todos os corruptos que eles ajudam a libertar por dinheiro. É só isso. E a corrupção, que está em todos os partidos. Eu luto em favor do Judiciário, do Ministério Público, das nossas Forças Armadas, das nossas Forças Auxiliares, polícias militares, estaduais, a Polícia Federal, que já declarou que está sendo escravizada, cerceada, que está sendo manipulada. E o que eles fazem? Eles não têm moral nenhuma, eles não têm ética, eles não têm honra. Eles traem, eles mentem, eles roubam, eles matam a esmo. Só que eles cobram do soldado das forças militares, das Forças Armadas, que não
Deus o livre, um soldado dizer que não vai cumprir uma ordem para o seu comandante, para o seu general. Né? A cadeia de comando dizer que não vai cumprir uma ordem de um desses 3 generais que lá estão, ligados diretamente ao Amorim como ministro e à presidente suprema da puta que eu pariu, presidente suprema do quinto dos infernos comunistas e socialistas. Essa mulher não representa o Brasil. Essa mulher só veio aqui para roubar. Ela e a quadrilha dela. Aparelhamento do STE ontem ficou nada mais claro. Lembram que eu dei ali para vocês no início da minha conversa a referência de como eles agem? Tá? Era dito, eu postei isso nas minhas páginas, nos grupos dos movimentos que eu administro e represento, que eles iriam fazer exatamente isso, porque nós sabíamos, e os senhores generais, os senhores também sabiam disso, e os senhores comandantes da PM, da Polícia Civil, os senhores também sabiam disso. Se não sabiam, fiquem sabendo. E agora, que posição os senhores vão tomar? Vão permitir que o seu povo, seus familiares, não é só os senhores, não sejam ridículos? Eu acredito que não seriam. De dizer que a família de vocês está liberada. A família de vocês são irmãos, são familiares, são tios, são avós, que não estão ligados a vocês de dentro da polícia e vão acabar morrendo. Ou você acha o que eles vão poupar alguém? Os senhores sabem muito bem o que significa criminoso. E os senhores sabem muito bem o que significa essa corja que deu esse golpe no Brasil. Nós fomos vítimas de um golpe ontem às 20 horas da noite. E os senhores sabem muito bem disso. Tá todo mundo... Tem gente falando em separar o Brasil. Que palhaçada é essa? Vocês vão se render para terroristas? Eu não. E milhões de homens e mulheres também não vão. Agora, numa guerra, os senhores sabem muito bem. É provável que eu morra, que seja mais fácil eu morrer do que vocês. É provável. Não é certo. É provável que um povo desarmado perca a guerra. Mas isso não é certo. Vocês não sabem o que é. Olha, lembrem-se de quando eu falei que aquele especialista na arte da guerra, no seu livro, cita lá: largue um homem sob a possibilidade de morte certa, que é o que vocês estão acabando de fazer conosco, para vocês verem o que vai acontecer. Tá certo? Quando você luta por algo maior, que vocês, esses criminosos, não acreditam, que é por Deus, eles não acreditam em Deus, que é pela família e pela moral, pela honra, pela ordem e o progresso de uma pátria, vocês não têm ideia do que cada um de nós vai se tornar imediatamente, já se tornou imediatamente a partir de ontem. Portanto, senhores, meus honrados generais das Forças Armadas, meus honrados chefes da Polícia Federal, meus honrados comandantes da Brigada Militar em todo o Brasil, meus honrados chefes da Polícia Civil em todo o Brasil, meus honrados juízes, promotores do Judiciário, do Ministério Público em todo o Brasil. Nós estamos com os senhores, desde que os senhores estejam a trabalho da justiça, a trabalho da luta contra o terrorismo, contra esse golpe. Precisamos de vocês. Quem está falando aqui é um brasileiro que trabalha desde os 12 anos de idade. Que quando ele cometeu algo errado, ele pagou. Depois ele educou seus filhos, teve sua família, tem 25 anos de casado, tem um netinho recém-nascido, trabalha e é perseguido por essa corrupção no Brasil inteiro. Mas não desiste. Eu não tenho medo de morrer, se eu estiver lutando por algo que tem valor. Inclusive pela sua família. Essa, que se você não se levantar contra essa corja, você vai estar colocando a responsabilidade de lutar pela vida dela sob as minhas costas. Inclusive pela tua família. General, comandante, juiz, promotor, policial militar, policial federal, policial civil. E aí? Agora, esses outros que foram eleitos ontem, aqui no Rio Grande do Sul, como governador, senhor Sartori, em diversos estados do Brasil, da sigla do PSDB, agora, imediatamente, se vocês não vierem lutar contra este golpe que foi dado ontem, vocês estarão sendo coniventes. Vocês não venham tentar se esconder através do dinheiro e do poder que vocês adquiriram para continuar vivo mais algum tempo e deixar nós que lutamos para conseguir esse resultado a esmo. A mesma oportunidade que foi dada para o Aécio mostrar se ele tinha caráter está sendo dada para vocês. No mais, eu não tenho mais nada para dizer.
No mais, eu não quero nem conversa com pilantra, com canalha que aprova ou é covarde perante um golpe que foi dado ontem, às 20 horas da noite, para destruir Deus, a pátria e a família, e a vida de todo aquele que se levanta contra a escravidão que eles vão fazer, como fizeram na Venezuela, como fizeram em Cuba, como fazem na China, na Coreia do Norte, como fizeram na Rússia, matando milhões e milhões de pessoas, que é o que vai acontecer no Brasil se você não se levantar imediatamente. Força e honra sempre, Deus acima de tudo.